quase que eu mandei um oi, gente! Manda! Mandei, eu tô ao vivo. Já tá mandado. Oi, Gente! gente! Aqui eu entreguei a idade. Oi, Maricotinha! Oi, Maricota! Oi, Rian! Rihanna. Como assim? Eu faço horário? Não são 5, são 17 horas em ponto. É verdade, em pontinho. Eu fiz alguma coisa errada, será? Oi, Rosane! Tudo bem, meu amor? Gente, tô muito branca nesse trem. É impressionante, mas eu tô sempre arrumando nos 45 do segundo tempo. E aí, meu povo, vocês estão bem? Vamos ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre empatia. Oi, Bárbara! A Bárbara tá aqui. E aí, minha gente? Eu vou conversar com a Maria. Tia Beth Salkman. Beijo, tia Beth! Ana Carol. Tudo bem, Ana? Vamos ver se ela já tá aqui com a gente. Cadê a Maria? Ainda não. Maria ainda não está aqui. Vamos esperar por ela. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Enquanto a gente espera, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Ai, tia, eu também te amo muito. Fala pra ela que eu vou comprar tinta verde, se verde é esperança. Ela vai entender. Tá bom, eu acho que ela ouviu. Isso foi uma... Como é que é? Uma piada interna, coisa Ela assim? interna do meu post. Ok. Olá, Miss Lene. Oi, Leandro. Oi, Gabi. Ai, eu caprichei hoje, Gabi. Falei, ai, gente, faz tanto tempo que eu tô aqui só de roupãozinho e pijama. Oi, Pamela. Bom, eu vou ver aqui se agora a Maria apareceu. Se ela ainda não estiver por aqui, eu vou sair e volto já. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Ué. Maria. Aqui. Agora sim. Vamos conversar. Ai, Oi, eu coloquei aqui. Dani! Ê! Coisa Oi, linda! você! Tudo Tudo bem? Eu tô bem? colocando aqui pra gente. Eu vou fixar o comentário para falar sobre o que a gente vai falar, mas eu acho que tudo acaba se resumindo à empatia, né, Maria? Tudo, Dani, Não tudo. é Eu acho isso? que, resumidamente, dá pra me ver legal? Resumidamente, acho que a empatia, né, hoje em dia é o que vai fazer a diferença num todo, né? Sim, Desde do que estamos vivendo hoje, né, que é o racismo, o preconceito, a discriminação. E, no meu ponto de vista, isso atinge tantas classes, tantas pessoas, isso atinge um todo. Não é? É que, assim, infelizmente, acontece uma tragédia e levanta-se, né, uma bandeira, o que eu acho muito legal e muito válido também. Mas eu acho que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, todos os dias, todas as horas. Se tem alguém filmando no celular ou não, isso tem que ser nosso, isso tem que partir de nós, sabe? Tem que fazer parte da nossa vida. a gente, Porque. a gente começou a conversar, vamos só dar um briefing aqui para as pessoas que estão entrando. Uhum, Conheço a Maria Luda Vicor. Aí teve um dia que a gente parou no corredor e começou a conversar, bater um papo. E a gente tem algumas coisas em comum. E ela me ligou na semana passada, estava angustiada com tudo que estava acontecendo no mundo e quis vir aqui falar um pouquinho sobre, porque ela também sente na pele toda essa falta de empatia que acaba acontecendo no mundo. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Maria? quero sim, Dani.
Te Conta agradeço pra gente. por estar aqui comigo, com a gente, dividindo um pouco da experiência de cada um. Eu acho que cada um já passou ou passa por isso, né? Quem não me conhece, não imagina as coisas que eu passo, mas aí eles vão falar, nossa, mas você passa por quê? Eu passo e muito. Eu tenho um filho portador de necessidades especiais, desde que ele nasceu, e é o que eu falo, eu sinto na pele o que é um preconceito, uma discriminação. Eu sinto na pele o que é não ter um colégio adaptado para o meu filho. Eu sinto na pele o quão caro são as coisas que ele precisa, num todo. Isso vai, ele está com 16 anos, então vai desde as fraldas que ele usa, uma cadeira de rodas, um remédio que ele precisa tomar, e isso não tem uma ajuda de outras pessoas. Eu fico me perguntando, graças a Deus eu tenho emprego, graças a Deus eu trabalho, eu tenho a minha família que me apoia, mas eu já vi muitas pessoas e casos assim de você se perguntar como que essa criança sobrevive, como que essas pessoas dão conta, porque se você, por exemplo, se você entra num estabelecimento, começando por aí, já não está Uhum. adaptado, já é uma dificuldade. Então, você vai num restaurante com uma criança cadeirante. As pessoas já começam a ficar incomodadas, elas já começam a olhar feio. Não existe um local adaptado, por exemplo, eu entro com meu filho com uma cadeira de rodas, não tem um espaço reservado para ele. Você tem que pedir para as pessoas afastarem a cadeira, você tem que pedir para o garçom arrumar uma mesa. Então, assim, é muito difícil, né? Sim. É o olhar, é a dificuldade da adaptação num todo, em todos os sentidos, né? Sim, as pessoas elas não conseguem olhar para essa situação e pensar em como ela pode facilitar. Não é nem Assim, ajudar em fazer algo a uhum, mais, mas só facilitar. Elas não conseguem ter exatamente. esse discernimento, é muito doido. É verdade, Dani. E uma coisa que eu acho muito importante é, por exemplo, o olhar de dó. Essas pessoas, nenhuma delas, ninguém tem que olhar para o outro com dó. A gente tem que olhar para o outro com amor, olhar e ver que aquela pessoa, de repente, ela não tem, enfim, ela tem as limitações dela, ela não é como você, mas uma coisa que dói muito também é o olhar de dó. E isso é para a pessoa que está acima do peso, é para a pessoa que de repente tem a pele negra, é para a pessoa que ela é portadora de uma necessidades especiais. Elas não são dignas de dó, elas são dignas de amor, de respeito. Você vê uma Os pessoa que ela mesmos está com direitos. os mesmos direitos. É uma pessoa que está naquela situação, é aquele que a gente falou sobre a empatia, né? E se fosse comigo? E se fosse eu? Né? É você se colocar um pouco no lugar da outra pessoa, né? Você se colocar no Uhum. lugar de... Enfim, ninguém está acima do bem e do mal. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em cima de uma cadeira de rodas e, e depender de alguém para alguma coisa, porque às vezes, infelizmente, existe, Dani, ainda no mundo de hoje, com tanta informação, com tudo que a gente vem passando, as pessoas ainda se acharem melhores do que outras, porque ela tem um Sim, cargo melhor, porque ela tem uma casa melhor, porque ela tem um carro melhor. Olha a situação que a gente está vivendo hoje, pois sabe? Tá é. todo mundo dentro das suas casas, lá fora tá todo mundo correndo risco de pegar uma doença, de transmitir ou de repente não voltar para casa, e nada do que se tem vai adiantar. Então, assim, todos nós somos iguais, né? Não É, nós estamos somos numa o tempo situação. inteiro. Isso é uma coisa que eu falo bastante aqui, Maria, que nós somos o tempo inteiro incentivados a nos desconectar da nossa essência
em prol de algo que seja adquirível. Não sei nem se essa palavra existe. Mas em prol de algo material, em prol de algo que possa ser comprado, né? E cada vez mais a indústria, o mercado coloca a gente nessa situação. Você não repara, isso sempre acontece nas minhas lives, é o meu Tranquilo. cachorro. Eles querem participar. Esse é o Nicolau. Nicolau Maria, Maria Nicolau. Um beijo Sempre pro Nicolau, acontece. Brasil. E a gente falou, inclusive, na nossa troca de mensagens, né? Que a gente até falou, aliás, é uma coisa que está muito em voga, muita gente tem falado. Ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar, as pessoas podem ensinar a amar e a serem amadas também, né? Porque é difícil a gente aceitar isso, é difícil a gente aceitar que a gente pode ser amado também. E eu estava pensando sobre isso, Maria, isso é tão profundo, porque lá na Bíblia, Jesus já dizia para a gente dar a outra face, né? Sim. Mas a gente vive num mundo tão absurdamente radical e difícil que, dependendo da situação, se a gente sempre der a outra face, a gente acaba não tendo os mesmos direitos. Ao mesmo tempo, eu realmente acredito piamente, de verdade, tanto que é isso que eu coloco muito aqui nas minhas redes sociais, que eu sempre prefiro falar sobre o amor, eu sempre prefiro falar sobre uma forma de ajudar e nunca ficar apontando o que está acontecendo de errado. Mas eu Exatamente. acho que as duas partes são importantes, sabe? Esses opostos, eles precisam existir para que a coisa consiga acontecer. O que você sugere para as pessoas exercitarem o amor e a tolerância e a empatia dentro e fora de casa? Dani, então, eu acho que o amor, a empatia, a tolerância, ela já começa dentro de casa, né? Só vou te dar Sim. um exemplo bem básico. Pode ser uma coisa boba, mas é que faz tanta diferença lá fora e a gente exercitando isso dentro de casa. Por exemplo, o Matheus, vou falar um pouquinho dele, mesmo por experiência, para você entender onde eu quero chegar. Ele gosta muito, ele tem 16 anos, então ele tá na vibe que ele gosta de escutar música o dia inteiro, música eletrônica, e daqui a pouco ele quer ver desenho. Ele quer ver o show da Luna, ele quer ver Peppa, ele quer ver coisas de criança. Então, mas ele não fala, nós nos comunicamos através de olhares, através de gestos, então eu sei exatamente o que ele quer na hora que ele quer. Aí acontece que às vezes os meus enteados estão aqui, o meu marido, a minha mãe, e eles querem assistir outra coisa. Dani, é impressionante. Ninguém troca de canal sem antes pedir licença para o Matheus. Não é o fato de ele não falar que eu vou pegar o controle, simplesmente vou trocar de canal e vou colocar onde eu quero e ele vai ficar na dele. Não, é totalmente ao contrário. Todo mundo fala, Matheus, eu posso trocar só um minutinho para ver isso? Matheus, você dá licença que eu posso para eu trocar de canal para ver tal coisa? E dependendo, se ele falar não, ninguém troca. Então isso começa Sim. dentro de casa, né? Você ensinar os seus filhos, você ensinar os amigos dos seus filhos, que isso tem que ser praticado dentro de casa e lá fora também. O amor, o respeito, a empatia. Por exemplo, uma coisa que me choca muito é uma vaga de deficiente. Isso me mata, assim, Aliás, você tem profundamente. uma história sobre isso, né? Eu queria que você Profundamente. contasse. Antes disso, eu só vou ler um comentário aqui da Vitória. Tá. Ela disse: Eu acho que tem muito a ver com o senso comum e convivência. Tem gente que cria raízes sobre determinado posicionamento e acaba se fechando para divergências. Eu também acho, Vi, as pessoas elas são muito radicais quando elas têm as suas crenças, né? Tanto que elas se chamam crenças limitantes. A gente acredita piamente numa coisa e a gente não consegue se abrir para absolutamente nada. E aí eu queria que você me contasse essa história da vaga. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa história que ela vai contar agora, porque aqueles 5 minutos que você para numa vaga de deficiente pode causar isso aqui que ela vai contar, tá?
É Conta pra verdade. gente, Maria. Então, vaga de deficiente é sempre um problema. Seja na praia, na via pública, em locais privados, shoppings, restaurantes. É algo que ninguém respeita. Só que é o que a gente falou da empatia, né? De nos colocarmos no lugar do outro. Porque ninguém imagina que, de repente, uma pessoa vai precisar daquela vaga. Eu e meu marido, nós nos ajudamos. Um tira o Matheus, o outro pega a cadeira, e o cadeirante que está sozinho? Ele vai ter que tirar a cadeira dele. Eu tenho um amigo que ele é cadeirante, ele mora em São Paulo, o Bolinha, e Uhum. ele anda sozinho, ele tem um carro adaptado, e ele já falou que ele já ficou horas esperando alguém chegar para ajudar ele a tirar a cadeira, porque colocaram uma moto do lado da vaga de cadeirante. Ele não ele conseguiria abrir, parar o carro, mas ele não E consegue abrir a abrir a porta. porta. Então, a Porque aquela vaga... faixa zebrada, gente, que tem do lado da vaga do deficiente, do portador Exatamente. de necessidades especiais, aquela faixinha zebrada, ela precisa ser respeitada, porque aquele Sim. é justamente o recuo para a pessoa que precisa abrir a porta, descer a cadeira. Eu tenho alguns amigos portadores de necessidades especiais, é muito complicado mesmo, e a É gente muito sempre acha que complicado. ninguém vai usar. É porque a pessoa simplesmente pensa que um cadeirante não vai vir aqui hoje. Por exemplo, um caso que eu te contei, que aconteceu, que eu queria até dividir Por com as favor, conta pra pessoas. gente, se você se sentir à vontade. Eu nem perguntei se você quer Claro! contar. Não, claro, até mesmo Mas para é as muito pessoas. importante. Sim, até mesmo para as pessoas tomarem atitude, pessoas que estão na situação que eu estou, pessoas que conhecem pessoas nessa situação, que o problema são as pessoas se calarem diante de uma situação dessa, Dani. As pessoas simplesmente É acharem que revoltante. elas... É revoltante que elas não têm que ir para aquele lugar, naquele horário, porque vai estar mais movimentado, porque vai atrapalhar, porque não vai ter. Não, a pessoa tem que sair a hora que ela quiser e aonde ela quiser, porque é o Conta direitinho livre-arbítrio. como é que foi isso, porque eu achei essa história um Foi. absurdo. Foi, era uma sexta-feira e era por volta de umas 9 horas da noite. Meu marido chegou do trabalho, pegamos os meninos, meus enteados estavam aqui e vamos num determinado local para um happy hour. Vamos pegar o Matheus, pegamos o Matheus, colocamos um carro e fomos. Quando chegou lá, só tinham duas vagas. Sexta-feira à noite, jantar Exatamente, e até porque nós vingadinho. trabalhamos a semana inteira, então o único dia que a gente tem para sair com eles é a sexta, o sábado e o domingo, porque durante a semana a gente trabalha, acaba aqui não dando tempo, é tratamento, enfim. Fomos. Chegando lá, se eu não me engano, tem duas vagas de deficiente, um lugar muito movimentado na Vinda das Américas, e a vaga deficiente estava ocupada, mas não tinha aquele cartão que te dá No direito a parar carro. naquela vaga. Isso. Aí o meu esposo foi até o rapaz que fica na guarita e perguntou: você sabe me dizer se essa pessoa que está ocupando essa vaga é de um portador? Ele falou assim: não, não, não senhor, é de um senhor, de um homem que está lá dentro. Meu marido ficou muito indignado e falou assim: você pode chamar ele para mim, por favor? Porque se essa vaga não está destinada a ele, então ele não deveria ter parado aqui. Primeiro, começa no estabelecimento, na minha opinião. O rapaz já não deveria ter deixado ele parar ali Total. se ele não é usuário daquela vaga, se não está direcionada a ele. O moço veio. Devia ter cerca de uns 45 a 50 anos. Veio todo bonitão, virou para o meu marido e Era perguntou um o que carrão, era. né? Era Um um carrão, carrão, acho que né? uma Só pra BMW, saber. enfim, tiozão. Aí pegou, Dani, ele virou pro meu marido e falou assim: esse carro é meu. Aí meu esposo falou assim: eu gostaria que o senhor tirasse, porque eu estou com uma criança deficiente, eu não tenho onde parar, o estacionamento está lotado, e eu gostaria que o senhor parasse. Aí ele virou para meu marido e falou: justamente pelo estacionamento estar lotado, eu parei aí e eu não vou tirar o carro. Primeiro, happy hour não é lugar de deficiente estar. Não, ou seja, não é lugar de uma pessoa dessa estar aqui no horário desse. Ou seja, é lugar de badalação de jovem, um deficiente não teria que estar lá. Ele usou esse termo para falar com meu marido. Naquele momento me bateu uma angústia, um desespero, me bateu uma revolta tão grande,
Meu esposo falou. E ele entrou, ele voltou para dentro do estabelecimento, virou E as não costas. tirou o carro. Ele não tirou o carro. Aí meu esposo colocou a gente naquela salinha de espera. Ele viu do outro lado da Avenida das Américas, que é enorme, um carro daquelas guardas municipais, daqueles guardas municipais. Ele atravessou todas as faixas, foi até os guardas, comentou o que aconteceu, eles fizeram o retorno, entraram no estacionamento, acionaram o cara que estava lá dentro, que não quis tirar o carro, ele foi autuado, ele tirou o carro da vaga e nós paramos o carro lá. Ou seja, isso poderia ter estragado a nossa noite? Poderia. Isso poderia ter feito com que o nosso passeio acabasse? Poderia. Mas aí que está. As pessoas se calam, muitas das pessoas vão para casa depressivas, elas não vão mais querer sair para lugar nenhum, porque, primeiro, pelo que ela ouviu, e segundo, pela dificuldade. Ou seja, o moço poderia ter sido educado, ele poderia ter tido tolerância, empatia e ter falado, olha, me desculpe, eu parei na vaga que não estava destinada a mim, mas eu vou tirar para o senhor. Ele teve que ser autuado, ele teve que ter a ordem dos guardas para tirar o carro de lá e ainda tirou com má vontade. Então, existe muito disso por aí. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com muitas outras pessoas, infelizmente. Imagina que no transporte público que não acontece. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela é deficiente, ela é portadora de necessidades especiais. A minha mãe teve um AVC com 42 anos. Ela tá com 60 e alguma coisa agora. Ela ficou muitos anos na cama. Eu trabalhei bastante com ela para que ela conseguisse se recuperar o máximo que fosse possível. Eu consegui colocar minha mãe de pé, eu consegui botar ela para andar no transporte público. Ela andava. Pra você ter uma ideia, ela morava aqui em São Paulo, em Itaquera, não sei se você conhece São Paulo. Conheço, sou E paulista. conhece, ela ia até o saguão de metrô, o ônibus, para conseguir fazer um tratamento que ela fazia de acupuntura, moxa-bustão, enfim. E era sempre muito complicado, mas ela sempre ia. E ela ia sozinha. Ela conseguiu começar a sair sozinha. Uhum. Desculpa. Fecha a porta pra mim, por favor. E aí, é sempre assim, não tem jeito. E é o horário que o povo passeia com os bichos aqui. Então já viu, né? Fecha a porta, por favor. Obrigada, meu amor. Meu marido é maravilhoso também. E aí, minha esposa é maravilhosa também. Um dia, ela estava voltando para Itaquera e dentro da lotação, na época era lotação ainda, ela não sente o lado esquerdo. E ela começou a tombar um pouquinho assim em cima da moça que estava do lado dela. A moça deu um piti do tamanho do mundo, começou a humilhar ela dentro da lotação. E a minha mãe virou para ela e falou assim: moça, meu lado esquerdo, ele é muito ruim, eu não consigo sentir, às vezes escorrega, vamos só trocar de lado, eu sento onde você tá. E ela foi falando coisas horríveis, que a minha mãe não devia estar lá, que a minha mãe não devia estar andando sozinha, que a minha mãe não devia pegar transporte público, que ela devia ter ido, enfim. A minha mãe nunca mais saiu de casa. As pessoas não fazem Isso ideia. já tem uma década. Meu Deus. A minha mãe, quando a gente fala para ela que a gente vai pegar ela na casa dela para sair, ela tem dor de barriga. Ela vomita, ela passa mal, porque ela pegou um trauma por causa desse ser humano escroto que a gente não conseguiu tirar nem com terapia. E às vezes é por muito menos que isso que você consegue traumatizar uma pessoa. E eu lembro que a minha mãe me contou que quando ela estava descendo, né? A minha mãe estava descendo da lotação, ela virou para a moça chorando e falou assim: eu espero que a senhora nunca passe pelo que eu passei. E ela nunca mais saiu de casa. Ou seja, qualquer mini atitude que você tiver
deixa eu pedir uma coisa para todo mundo que está aqui e para todo mundo que assistir essa live depois. Mesmo que você estiver no seu pior dia, no dia em que você estiver com o seu estresse no limite, mesmo assim, sempre respire fundo. Sempre pense no que o outro vai sentir se você falar determinada coisa ou se você falar alguma coisa de determinada forma. As pessoas, elas podem se machucar profundamente. A gente tem, sim, responsabilidade sobre aquilo que a gente causa no outro. E isso em todos os âmbitos. Seja a pessoa com necessidade ou de necessidade especial ou não, por favor, tenha paciência, tenha empatia, tenha tolerância, porque a gente sempre pode machucar alguém profundamente, né, Maria? É verdade, Dani. Eu vou Pode causar uma trago, depressão, um trauma. A eu pessoa. vou ler, Pode falar. eu vou ler algumas coisas aqui, enquanto isso você Tá. pode ir falando. Eu vou procurar aqui, porque assim, tem muitos comentários. Uhum. Tá. Inclusive, pode Tá, falar. se tiver alguma dúvida também, pode colocar aí para a gente ir tirando. Mas é isso, Dani. O que a gente fala para o outro tem um retorno tão grande, tanto para o bem como para o mal. Você pode levar uma pessoa a se sentir a melhor pessoa do mundo e você pode levar ela imediatamente ao fundo do poço, ao mais profundo abismo, porque para ela, imagina que já é difícil ela carregar aquela dor, aquela dificuldade. O meu filho, talvez, eu já tirei muitas dúvidas com o médico. Como ele já nasceu assim, ele não sabe o que é. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Mas eu sei, eu sinto a dor dele, sabe? Sim. Eu sinto quando eu chego em algum lugar com ele e eu posiciono a cadeira dele, que as pessoas têm que passar com uma certa dificuldade por trás, ou ela E tem aqui, que andar um pouquinho a mais, exatamente, dar uma volta a mais, eu percebo todos os olhares. E isso dói muito, muito de ver como as pessoas elas estão carentes de dar o amor, de exercitar o respeito, a tolerância. É o que você falou da sua mãe no transporte público. Custava a moça ter oferecido ajuda, perguntar assim, olha, tá tudo bem? Quantas vezes a gente já não fez isso? Às vezes você está no mercado, você vê uma pessoa de cabeça baixa, quantas vezes você já foi lá, você está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Talvez porque nós tenhamos isso dentro de casa, é uma coisa que também é muito importante a gente frisar, que as pessoas elas não nascem odiando, né? Elas aprendem a odiar, né? Elas aprendem que aquela pessoa que tem uma pele negra, ela aprende da pessoa que tem a necessidade especial, ela aprende que aquela pessoa que está acima do peso, ela não é uma pessoa como ela não é uma pessoa normal, ela não é uma pessoa que merece ter o mesmo espaço na sociedade que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem o mesmo direito. E eles têm o mesmo direito, eles têm até mais direitos do que nós, porque eles precisam. Falar de racismo, então, eu não vou nem citar, porque é uma dívida histórica. A gente Exatamente. devia, para hoje, estender um tapete vermelho para todas as pessoas que passaram por esse inferno poderem passar. Elas deviam ter 3 vezes mais, no mínimo, de direitos que eu tenho. Exatamente. As pessoas carregam no DNA um sofrimento que nós, brancos, jamais Sim. conseguiremos entender. E tudo Elas para deviam eles ter muito mais direitos do que nós. é verdade. E Definitivamente. tudo para eles, Dani, é mais difícil. Tudo para eles é mais difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque se tem alguém aí também que não tem conhecimento disso, vai passar a ter. É o seguinte, por exemplo, pessoas portadoras de necessidades especiais, eles têm direito à isenção de algumas coisas, de IPVA de carro em alguns estados,
de comprar o carro mais em conta, mas não é tão simples quanto parece. Quando eu tomei conhecimento disso, porque são coisas que elas não são divulgadas. É Você uma tem que ir burocracia buscando. absurda, eu sei pela minha mãe também. Burocracia, não é? E é uma coisa que um vai passando para o outro pela experiência, mas não é uma coisa que está aí informando o tempo todo, que todo mundo Não tem é de acesso. fácil acesso. Não é, não é. Então, assim, é uma burocracia muito grande, a pessoa tem direito, mas para ela adquirir esse direito, ela tem que ir em 10 lugares, ela tem que fazer perícia aqui, ela tem que fazer uma coisa ali, um laudo médico não é o suficiente para que a pessoa ela tenha direito a algo que eu tenho, que você tem. Por exemplo, uma... O que deveria ser facilitado, na Exatamente. verdade, existe muito mais barreiras para você conseguir acessar, né? Muito, muito. Eu vejo assim, nós, a minha família, enfim, nós buscamos muito pelo meu filho. Então, são informações, mas aí eu fico pensando, e na pessoa que ela é sozinha? E a pessoa que tem que ir sozinha fazer uma perícia, uma pessoa que tem que ir sozinha no médico, uma pessoa que tem que ir sozinha no mercado. Dani, é muito complicado e a hora de nós mudarmos isso é isso. Essa live é para isso, é para que as pessoas tenham conhecimento de que não é fácil, não é só um cadeirante. Não é só uma pessoa que está acima do peso, é um outro caso que eu também acho absurdo, o julgamento de, por exemplo, eu estar num restaurante, você, a sua família, todo mundo, e ter uma pessoa ali acima do peso, comendo a mesma coisa que você, e você vê os olhares julgando o tempo Você está todo, julgando o que aquela pessoa está porque aquela comendo. pessoa está comendo, tipo assim, tá vendo? É Por isso que está bizarro. acima do peso. E ninguém sabe se ela tem uma doença, ninguém sabe se é um Ninguém sabe a hormônio. luta dessa pessoa, se ela está tentando emagrecer há tanto tempo e não consegue. Enfim, Exatamente. eu vou ler um pouquinho os comentários, tá? Tá, por Ó, favor. a Gabi falou aqui, Dani, às vezes muitas pessoas acham que cadeirantes nem existem, ou que pessoas com problemas não existem, que o preconceito não existe. Isso faz com que a própria pessoa tenha preconceitos. Sabe aquele lance de não falar sobre? Eu tenho uma raiva disso. É, Não vamos falar sobre, porque aí o assunto desaparece. Mas nem ferrando! Quanto não, menos a gente falar, menos as pessoas vão ter acesso, menos as pessoas vão ter direito. Tem que exatamente. ser falado sim, porque quem não Sim, lembra disso, quem não tem acesso a esse tipo de dificuldade, ela não vai saber que tem pessoas que existem. exatamente. O pessoal falando que metia o murro na cara da moça que Tava não direito. deixou minha mãe. Ai, Deus do céu. A Pamela, eu fico revoltada com essas coisas. Deus me livre, o ser humano não presta. O ser humano presta, cara. O problema é a máquina que engole a gente. Essa máquina Exatamente. absurda que colocaram a gente, que faz a gente ser. Ó, eu já sofri, a Sara, sofri um descaso enorme em um banco e na empresa de ônibus da minha cidade. Conta pra gente, Sara, pra eu saber o que que tá acontecendo. A Rosane falando como esse indivíduo, o do carro, Uhum. existem muitos mais, ou se Muito, existem. muito. Nem me fala. A Mari aqui tá falando, ó, é igual em ônibus, quando não querem dar lugar por motivo Tem de, isso para também. dançar não tá cansada. Amor, é o direito da pessoa, não É o importa se direito dançou, da se fez isso ou se fez Aí que aquilo. tá, Dani. Se dançar não tá cansada. Deixa eu só frisar. De repente a pessoa ela trabalhou o dia inteiro e ela está cansada e ela precisa sentar. Não é porque ela tem 60 anos, 70 anos que ela não tem o direito de dançar na folga dela no final de semana. Exato. Qual o problema? Ela só tem que trabalhar e ela não tem o direito de se divertir. Então, são esses Uhum. pensamentos que precisam ser mudados. Para dançar, As ok, mas precisa sentar? Não, de repente ela precisa sentar porque ela trabalhou o dia inteiro, mas se ela quiser ir dançar no final de semana para se divertir, qual o problema? Sabe? Não, Exato. não é? As Então, pessoas assim, gostam de colocar os outros em caixinhas, sabe? exatamente, já julgar o que a pessoa tem que fazer, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. É o que a gente falou, ninguém está na pele do outro para saber.
A Adriele tá aqui. Adri, amor, tá aqui. Arielle, beijo pra Que Arielle. absurdo, as pessoas não têm noção do impacto das coisas que falam um pro outro. Não, não tem. Às vezes aquela pessoa, ela tá jogando no outro a frustração de repente, uma semana inteira que ela teve, e aí ela achou uma pessoa e jogou tudo aquilo naquela pessoa. Ela não tem noção. Aquela mulher não tem noção do que ela causou na minha mãe. E as pessoas não têm noção do que causa nas outras Mas por a um. consequência vem. A consequência vem. Eu também acredito muito na justiça divina. Eu não Eu tenho também. dúvida. Eu Eu tô também. passando aqui porque realmente teve muito comentário, tá, Eu Maria? tô Enquanto vendo eu tô subir falando com bastante você aqui. comentários. É, Que legal que as pessoas estão interagindo, Dani. Isso é muito é importante. porque, é porque se as pessoas que estão aqui não passaram por isso, elas têm alguma história. Ela Você tem não alguma tenha história. dúvida. Exatamente. E se elas nunca olharam, é o que teve um comentário aí, que essas pessoas são invisíveis. De repente, para muitas pessoas que estão vendo aqui, elas vão passar a ser invisíveis, elas vão passar a olhar uma vaga de deficiente e não parar. Elas vão olhar para uma calçada e vão ver uma rampa e jamais vão estacionar o carro ali. Sabe por quê? Porque aquela rampa ela está ali, ela não está ali em vão, ela está ali porque um cadeirante precisa acessar a calçada. E eu já Uhum, precisei acessar a calçada e tinha um carro na frente da rampa. Então, só quem está na situação é que sabe o quanto aquilo faz diferença, o quanto aquilo exato. faz falta, o quanto aquilo é grandioso para uma pessoa que precisa, para muita da gente é só uma rampa. Mas para muitas pessoas é o acesso que ela tinha para chegar onde ela precisava chegar. Ô Maria, deixa eu te contar É. uma coisa. Eu percebi a dificuldade dos cadeirantes. Olha só, hein? Teve uma época aqui em São Paulo que eu só andava de bicicleta. E eu reparei a dificuldade que os cadeirantes têm em circular andando de bicicleta pelas ruas. Acesso à rampa e rampas de acesso Uhum. são praticamente nulas. E a gente Nulas. está falando de uma grande cidade. Grande, As exatamente. calçadas, elas são intransitáveis, ou elas são muito pequenas, ou tem um poste no meio da via, da calçada, onde não passa bicicleta, nem cadeira de roda, nem coisa do gênero. Uhum. Ou as pessoas simplesmente fingem que não existe. E quando as ciclovias foram feitas aqui em São Paulo, eu comemorei não por mim, mas eu comemorei porque eu sabia que as pessoas que são portadores de necessidades poderiam usar Sim. aquelas vias para circular por São Paulo de maneira segura. Porque eu tenho Uhum. certeza que você aí em casa que não faz uso de nada disso e que nem Verdade. bicicleta usa, eu duvido que você tenha pensado nisso, porque eu pensei, Uhum. cada vez que eu passava com a minha bicicleta e que eu precisava subir uma rampa e ela não existia, era de uma dificuldade. Eu já me estatelei no chão aqui na Rebouças várias vezes porque justamente não tinha uma rampa de acesso. Eu fico imaginando o que os deficientes passam. É de um grau absurdo. E aí, quando eles conseguem alguma coisa, vai alguém com um carrão e para no meio. E É para, né? revoltante. É Exatamente. revoltante. É o que você falou, já tem poucas, né? Já praticamente não existe. E as que existem, a pessoa olhou para o lado, olhou para o outro. O que elas visam são as placas de que é proibido ou não. Se não tiver uma placa ali, ela vai parar e ela vai sair. Sabe por quê? Porque para ela está no carro dela, ela tem duas pernas, ela anda normalmente, ela precisa ir ali, voltar, e ela não reparou, não é nem maldade, Dani, ela simplesmente não reparou que ali tem, porque aquilo nunca tocou ela, porque aquilo para Exato. ela sempre foi invisível, entendeu? Porque de repente nunca teve Exatamente. ninguém lá na família que precisasse ou que tivesse alguma necessidade. Então, essas informações elas precisam expandir, sabe? As pessoas precisam ter Precisa. mais conhecimento, elas precisam olhar mais para o lado, sabe? Já aconteceu de eu estar em supermercado e ver carrinho vazio parado na vaga de idoso, na vaga deficiente, a pessoa simplesmente saiu, Largou lá. largou o carrinho lá, aí você pensa, é um idoso que vai parar ali, ele vai ter que descer do carro,
tirar o carrinho para poder parar o carro dele ali. Porque a pessoa simplesmente não se deu conta, Não estava prestou com pressa, ela não se atenção. deu conta, tipo assim, olhou para um lado, olhou para o outro, e aqui que eu vou deixar o carrinho. Mas aquela vaga, e aquela pessoa que precisava parar dali, como um deficiente vai levantar e vai tirar aquele carrinho dali? Entendeu? A São... Sara, ela Oi? respondeu aqui, ela falou, Ah, eu já fiz 18 cirurgias. No ônibus, não quiseram me dar lugar. Eu pedi ao cobrador para me ajudar e ele disse que não faria nada. Ela é uma deficiente, não cadeirante, porque além de tudo, você tem que provar que você exatamente. precisa. Isso é muito doido. É muito doido, Dani. Isso é muito doido. As pessoas, isso acontece porque as pessoas acham que nunca vão envelhecer ou que nunca vai acontecer com elas. Ah, vai. Ó o Orton aqui com a gente, lindão. É, Nunca pare na vaga de deficiente nem por um minuto, pois nunca temos um minuto para descer e ajudar a pessoa com deficiência para descer do carro. Exatamente. é isso. Pessoa que está precisando daquela vaga, ela vai precisar de muito tempo ali. Então, se você Uhum. para, você vai atrasar demais. Gente, É. tem tanta coisa aqui. Ó, a Mari, estudei quase a vida toda em colégio público. E sempre quando pegava ônibus, as pessoas já olhavam torto. E em lojas e ficavam sempre olhando, mesmo que eu tivesse super arrumadinha, eu choro. É complicado. É complicado. É complicado. A Rosane tá falando que lá no Rio Grande do Sul é igual, que eu falei das ciclovias, né? Eu acho que ela estava falando sobre isso. Uhum. Vamos continuar aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre escola. Sabe Uhum. por quê, Maria? Eu tenho amigas que têm filhos portadores de síndrome de Down, o que não chega a ser uma deficiência que ele precise usar uma cadeira de rodas, como o teu Uhum. filho, por exemplo, mas já sofre bastante preconceito. Eu fico Sim. imaginando o que o teu filho sofre. Conta pra gente, foi difícil conseguir uma escola? Ele já sofreu algum tipo de preconceito, discriminação? Já. Muito, Dani, mas muito mesmo. Assim, ele começou na escola com 3 aninhos de idade, mas para ter, assim, a gente, no grau dele, tem crianças que realmente elas conseguem ler, escrever dentro das suas limitações, mas para cada criança há um grau. O Matheus, ele precisava estar com outras crianças, né? Como ele é filho único, meus enteados moram em São Paulo, então ele não convive com outras crianças. Então, é até Uhum. importante para crianças terem contato com esse tipo de criança para crescer vendo que elas são normais. Coloquei o Sim, Matheus para numa ter uma escola aqui troca. perto. Primeiro, você tem que ligar na escola, falar da situação, aí eles marcam um horário e você vai lá e explica a situação. Aí, para conseguir uma vaga, isso no colégio particular, eu não estou falando nem do público, eu estou falando do particular. Consegui um aqui perto de casa. Aí, como eu deixava ele de manhã, eu pagava uma senhora só para pegá-lo e deixar em casa para mim. E ele ficou nessa escola uns 5 anos. E como ele não fala, enfim, estar com outras crianças para ele é novo, é maravilhoso. O Matheus, ele gosta muito do novo, o que é muito Ele é muito importante. alegre, né? Ele é muito alegre. Então, tudo que é novidade, ele faz a festa. E eu notei que ele estava resistindo para não ir na escola. Perguntei para a orientadora, para a professora, estava tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vi as atividades dele, era sempre que tinha algum passeio, eles mandavam na agenda dele. E um dia, essa senhora que busca ele para mim falou assim: eu preciso muito falar com você, mas agora eu não posso porque eu estou correndo. Ela me ligou no fim do dia e falou assim: tira o Matheus dessa escola. Falei, mas por quê? Eu fiquei apavorada. Ela falou assim: olha, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu vi na hora da recreação o Matheus no cantinho, as crianças brincando, as professoras, as assistentes, as auxiliares, com as outras crianças, e o meu filho no cantinho, numa parede, porque como ele está preso numa cadeira de rodas, ok, ele fica ali. E não custa colocar ele no meio das outras crianças, joga a bola nele, põe a bola na mão dele, mesmo que ele
ele não vai correr como as outras crianças, mas ele se sentir ali no meio, isso para ele é muito importante, e para as outras crianças também. Então aquilo assim me deixou muito mal, mas eu fiquei muito mal. Eu me coloquei no lugar de outras mães, porque nessa escola só tinha ele, portador de necessidades especiais. Eu acho que não tinha nem autista, não tinha Down, era só ele mesmo. Então eu fui conversar com a coordenadora, ela falou que não, impossível, no nosso colégio não existe isso. E essa senhora falou que não foi uma nem duas vezes e me pediu chorando, pelo amor de Deus, para eu tirar meu filho de lá. Então essa é a nossa realidade. Os colégios, hoje em dia, tanto o público quanto o particular, eles não estão adaptados para receber crianças portadoras, seja de qual necessidade especiais for. Eles não estão, eles ignoram, eles não colocam as outras crianças para ter contato com essas crianças, porque é o que eu falei, dificultam, é o que eu falei, as crianças de hoje, elas têm que crescer vendo diferente do que nós vimos quando nós crescemos, né? Tendo outra orientação, aprender sobre empatia, sobre tolerância, aprender que se ele ajudar aquele coleguinha que é cadeirante, empurrar ele na rampinha para entrar para a sala, ajudar ele numa atividade que ele vai fazer na sala de aula, segura na mãozinha dele, pega uma caneta, ele pode não ir para uma faculdade um dia, mas ele pode ter um nível que a gente não sabe, porque o cérebro é algo assim surpreendente. Então não é você olhar e falar assim, ele nunca vai conseguir, ele pode surpreender. Então, não é porque ele não consegue verbalizar que ele não tem uma alta percepção do que está acontecendo. Você, como mãe, sabe o que se passa na cabecinha dele. Sim, sim, e toda mãe, né? Enfim, independente se a criança ela tem uma necessidade especial ou não, a mãe ela percebe no comportamento do filho que tem alguma coisa diferente ali. Por exemplo, o Matheus ele é louco por shopping. Essa quarentena, Jesus, só Deus sabe como eu estou sofrendo, porque ele quer caminhar na praia e ele tem uma vida muito social mesmo. Ele quer ver gente, né? Ele quer ver coisas. Ele quer ver coisas. E você vê como nós nos limitamos. Teve uma vez, a primeira viagem que nós fizemos internacional. Então, isso fica para as pessoas que bloqueiam, né? Que acham que essas pessoas elas não vão conseguir, que olha para a dificuldade. Na primeira viagem internacional que nós fomos fazer, fui eu, meu marido, os filhos dele, o Henrique e o Gabriel, e o Matheus. Na minha cabeça, o Matheus não ia. Eu também não quis insistir para não ficar uma coisa forçada. Não, o Matheus tem que ir. Dani, meu marido, falou assim, não, vamos nós três. Eu já comecei a pensar, meu Deus, como que vai ser dentro do avião? Ele não senta sozinho. Como que eu vou botar uma cadeira no avião? Como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Dani, olha, não é fácil, mas nós colocamos o Matheus dentro do avião. Ele ficou 20 dias na Califórnia, ele foi para Disney, ele foi para tudo que é parque. Lá a visão deles é outra. Foi, e passeou. Fácil não é fácil você colocar uma cadeira ali, não é fácil você pegar a cadeira de rodas, dobrar, colocar no lugar. As pessoas não têm paciência, por exemplo, para o Matheus entrar no avião, eu tenho que primeiro entrar com ele, sentar ele para as pessoas entrarem. As pessoas não têm paciência, elas olham com um olhar de tipo, está me incomodando. E aquilo para ele foi único, foi mágico, foi maravilhoso. Ele já foi 2 vezes. Ele vai para shopping, ele vai para praia, ele viaja com a gente. Eu não privo ele de nada, porque ele tem que ter acesso a tudo. Ele tem que conhecer tudo. Eu não tenho que olhar para a dificuldade, eu tenho que olhar para o prazer que isso vai proporcionar para ele. Então, você é uma super mãe, né? Aí também não é. Eu tento fazer de tudo para que ele seja a criança mais feliz do mundo, assim, Dani. É lindo ver o amor e o carinho que vocês têm. Eu falo que ele é um presente, assim, eu nunca olhei para ele e pensei, nossa,
Que dificuldade, que difícil. Mas assim, talvez eu não fosse um terço, 1% do que eu sou, do que eu me tornei como pessoa por causa dele. Assim, ele faz com que eu pense sempre no mundo melhor, ele faz com que eu queira ser melhor todos os dias. Não para mim, para todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo, eu quero passar informação, eu quero, mesmo nos dias que eu não estou bem, eu quero dar uma palavra de entusiasmo, de ânimo, de força, porque é isso que nos motiva, sabe, Dani? A E você situação, também. E além de tá? tudo, você tem um super parceiro, né? Muito, muito. O Orton, assim, ele não é o pai biológico do Matheus. O meu ex-marido, Importante ele falar. mora em São Paulo. Ele mora em São Paulo e ele trabalha em São Paulo. Então, assim, o Orton que leva para tratamento, o Orton que leva para praia, o Orton que tem as ideias mirabolantes e ele me ajuda muito. Imagina, o Matheus está com 16 anos, ele está maior do que eu, então ele me ajuda muito. É ele que pega ele para jogar videogame, ele que pega ele para escutar música. E tem Que dia que eu bonito. estou assim muito cansada, é ele que me ajuda com ele, ele é uma bênção. É o que eu falo, quando você encara a situação não como uma coisa ruim, como um peso, como um karma, como algo negativo, Deus ele vai abrindo caminhos, ele vai usando pessoas, ele vai abrindo portas para você. E é isso que eu sempre falo. A gente não tem que olhar para a situação, a gente não tem que olhar para o problema. A gente tem Sim. que olhar para o bem que você está proporcionando para aquela pessoa. E isso O melhor que volta. você vai poder dar, né, para aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Isso volta, é o que eu falei. Deus ele vai colocando pessoas no seu caminho que você fala, nossa, mas eu não esperava por isso. É o dar e o receber, né, Dani? Se você dá coisas boas, é automático você receber coisas boas. Isso é o que você falou, é a lei do retorno lá com a sua mãe. De repente, a justiça do homem ela não vai ser feita, mas a de Deus, sem dúvida. Ah, minha filha, dessa eu não duvido. A Railane falou aqui, né, os olhares de preconceito, porque muitas pessoas pensam que deficiente tem que estar com deficiente. Elas não percebem o Exatamente. quanto elas são estúpidas pensando assim. Realmente, Railane, é isso mesmo. Todo mundo aqui falando sobre o carrinho, todo mundo se defendendo. Eu levo o carrinho! Eu levo o carrinho até o lugar onde tem que levar. Não, Por favor, mas gente, que façam bom, isso. que bom, que bom. Continuem assim, dando exemplo, mas infelizmente tem gente que larga, infelizmente, né? Que não É, olha. falando aqui, eu brigo no mercado por causa disso. A Rô Doçuras Confeitaria. Aqui em São Paulo já fui vítima de racismo várias vezes. Eu fico pensando como as pessoas são as pessoas preconceituosas conseguem conviver com elas mesmas. Elas não conseguem. É por isso que elas jogam a raiva dela para os outros. Isso Exatamente. é psicologia pura. A gente joga para o outro aquilo que a gente não consegue conviver com a gente, sabe? É, Dani, eu tinha um amigo portador de síndrome de Down e todas as vezes na escola muita gente não sentava com ele no ônibus. Um dia eu percebi isso e sentei do lado dele até o final do ano. A Milena falando, meu primo não tem síndrome de Down, mas ele tem muitas limitações e sofre muito preconceito. A irmã da minha amiga tem síndrome de Down, a Ana Carol. Nossa vizinha sempre fazia piadas ridículas com ela e eu sempre brigava muito com ela. Hoje em dia ela não gosta muito de mim. Ainda bem, Pois é, ainda bem. Não precisa nem ter a consideração de uma pessoa dessa, gente. é A Mari verdade. até falou aqui uma hora, como é que eu vou ter sororidade com uma pessoa dessa, né? Porque a gente fala muito sobre sororidade, sobre mulheres apoiando mulheres. Mas assim, mulheres apoiando mulheres que têm o mínimo de caráter, né, gente? A gente não Exatamente. precisa ter sororidade com quem é mau caráter, né? A gente não Exatamente. precisa gongar, mas também não vai colaborar muito, não. Eu, pelo menos, sou assim. Você É não verdade. acha, Maria? Não, exatamente. Você não tem que comprar uma briga ou levantar uma bandeira que você não acredite naquilo, que você não concorde com aquilo, porque existe um movimento, existe algo que está acontecendo, mas eu não sou obrigada a concordar com algo que eu acho que não está certo, o que você falou.
A gente levanta uma bandeira, a gente levanta, a gente vai atrás daquilo que é certo, daquilo que é justo, né, Dani? E Exatamente. eu acho que já passou da hora disso tudo mudar. Eu acho que já passou da hora das pessoas terem mais consciência para elas olharem para o lado e enxergar as pessoas como elas são. É o que você falou. Ninguém sabe da dor do outro. Às vezes você chega, a pessoa, né, chega num lugar e já chega, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, custa dar um bom dia para o porteiro do teu prédio, custa você dar um bom Nossa, isso dia me dá uma raiva. para aquela senhora maravilhosa que chegou cedo e fez um café para você. Pelo Gente, às vezes amor ela de só Deus, precisa precisa do de um bom café, dia. pelo amor de Deus, gente. Exatamente. E às vezes tudo que ela precisa é de um bom dia, é de uma atenção, é você perguntar se está tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora. Sabe, é isso. É o mínimo, Dani, mas que faz tanta diferença. Respeito. Respeito. Educação é o mínimo, Exatamente. né? A Neucilene, ela tá falando aqui, meu filho é autista. Eu sei bem como é sofrer por medo de como será quando ele crescer. Eu vi uma cena uma vez, gente, aquilo me marcou tanto, porque eu queria ter abraçado a mãe, mas eu não. Ao mesmo tempo que eu vi que ela estava chorando, sofrendo, era um menino autista que estava tendo uma crise no meio de um shopping. E ele se debatia muito no chão e não deixava o pai chegar perto, não deixava a mãe chegar perto, e as pessoas foram parando em volta para ver a cena. Eu tive vontade de abraçar aquela mãe porque ela estava desesperada, chorando. O que a gente faz nessas horas, Maria? Porque às vezes a gente tem esse impulso de querer ajudar e acaba fazendo Uhum. besteira. Eu preferi ficar longe só para não ser mais uma dando pitaco numa coisa que eu não conheço. Eu nem ia dar pitaco, eu só ia abraçar a moça, mas vai que Uhum. causasse um mal-estar ou coisa do tipo. O que que você sugere numas horas como essas, assim, da pessoa que tenta, quer se colocar disponível, mas ela não sabe como? Dani, eu sempre eu prefiro pecar pelo excesso, né? Eu prefiro ir lá, oferecer ajuda, mesmo que a pessoa não queira naquele momento, não seja aquele momento, mas é isso, às vezes as pessoas não fazem com medo de como aquela pessoa vai reagir, como que aquela pessoa, será que é o momento certo? Oferecer o bem sempre é o momento certo em qualquer ocasião. Se a pessoa negar, ok, você fez a sua parte, mas assim, o meu conselho é sempre ofereça ajuda. Sempre, em Tá. todo momento, ofereça ajuda. Porque às vezes aquela pessoa, ela fica com receio de virar e pedir e as pessoas se afastarem. E aquilo acho que machuca muito mais do que ninguém se aproximar. Entendeu? Então, Uhum. assim, eu prefiro pecar sempre pelo excesso de perguntar, de A oferecer. gente tá, a gente tá quase chegando no fim, antes que o Tá quase Instagram no segue final, na passou nossa cara. rápido, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta também, antes de encerrar. Uhum. Mais uma pergunta não, ainda linkado com isso, né, de oferecer ajuda. E saber se você concorda comigo. Gente, jamais chegue na pessoa, se ela é portadora de deficiência, não importa. Nunca chegue e pergunte o que aconteceu, porque ela está naquela situação, Uhum. com a cara de pena. Maria, porque isso pra mim. Eu lembro que a minha mãe ficava tão triste quando perguntavam para ela o que aconteceu, porque ela Uhum. precisava fazer uma viagem no tempo para lembrar de tudo que aconteceu com ela. Melhor ficar na Uhum. sua, né, Maria? Então, Dani, eu sempre pergunto, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você não precisa só perguntar o que aconteceu. Só pergunta se ela precisa de ajuda, se está tudo bem, entendeu? Porque realmente não é pena, é você estar pronto a ajudar, né? Então, Disponível. disponível, é isso, é você estar disponível, né? Não é ter dó, coitada, deixa eu ir lá ajudar, não. Pode ser qualquer Não, pelo amor pessoa. de Deus, gente. Pelo Tira amor o de Deus. coitada da lista. Exatamente, Risca do exatamente. vocabulário, porque assim, não. Olha, se tem uma coisa que incomoda demais uma pessoa que está em Sim, qualquer tipo de situação mais ninguém vulnerável, precisa. é É, alguém chegar e falar coitada. não, Olha, não, se a minha ninguém, coitada. mãe, ela te vira um tapa no meio da cara, você não vai poder nem Exatamente. falar que ela te agrediu. É,
Exatamente, não. Nunca tente fazer algo com dó. Faça por amor, faça por, por respeito, por atenção que você está vendo, que você está tendo naquele momento com aquela pessoa. Quantas vezes você já viu uma pessoa chorando em determinado local ou no elevador, ou no shopping, na rua? Eu já cheguei e perguntei, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Não, não, tá tudo bem. Ou a pessoa aproveita ali, não tem ninguém para desabafar e desabafa. Esteja sempre disponível para qualquer pessoa, em qualquer situação. Não precisa perguntar o que, que aconteceu, o porquê que ela tá assim. Só pergunta, precisa de ajuda? Se precisa de alguma coisa, pode contar comigo. Esteja disponível para Thay qualquer pessoa. Santos, sim, é importante. A Thay Santos, ela falou aqui, eu não sei se foi ela que falou, porque eu já passei o comentário, que no ambiente escolar é o ambiente que mais tem propensão a ter preconceito, coisas do Foi. tipo, que é muito difícil. E que ela tem vezes que tem vontade de largar os estudos só porque a carga psicológica é muito tensa. Aí, tá, eu vou te dar um conselho. Eu sei que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava, mas aproveita que você é esse ser humano que consegue olhar para os outros e perceber o que está acontecendo para ser o ponto de diferença na vida de todas as pessoas que estão ali. De repente, Sim. você pode ser a pessoa que abre o olho para aquela que está sendo racista, preconceituosa ou não colaborando ou qualquer coisa do tipo. É você olhar para aquela pessoa que está praticando algum tipo de injustiça ou de bullying e falar, cara, isso não é legal. Ou, se de repente você não conseguir lidar com essa alma que causa dor, você pode ser a pessoa que conforta quem está passando por isso. Você pode ser aquela Exatamente. pessoa que dá a mão e fala, eu te entendo, eu tô aqui. Isso é muito importante também. Não é só Sim. tentar mudar o lado de quem está agredindo, mas de repente estender a mão e dar um abraço em quem está precisando. Isso também é muito importante e muito confortante, né, Maria? Não, isso muda totalmente, Dani. Muda e muito, muito. Quantos abraços eu como mãe, eu já recebi, aquilo mudou, aquilo me motivou, aquilo me impulsionou. O amor, ele transforma, né? O amor, ele muda. O amor, ele transforma. O amor te faz enxergar as coisas assim, de uma forma tão preciosa, tão grandiosa, que Uhum. é o que a gente falou anteriormente. Ninguém é digno de dó, mas a gente precisa olhar, a gente precisa sim comprar a briga daquela pessoa. Se você vê alguém sofrendo bullying, vem cá, por que você está fazendo isso com ele? Não faz isso não, você não ia gostar que fizessem com você. É a gente Fazer aquela começar. preconceito. Exatamente, mas aí que tá, Dani, infelizmente tem muita gente pensando assim, mas eu sozinha não vou mudar o mundo, você sozinha não vai, mas se você falar com a outra pessoa, você vai mudar a forma dela pensar, que ela vai mudar a forma de pensar de outra, como vai de outra, porque do mesmo jeito que o ódio se espalha tão rapidamente, o amor ele também Sim. precisa se espalhar assim, mais rápido ainda, porque o mundo está doente de amor, de Uhum. respeito, de Exatamente. empatia, Eu acredito muito no efeito dominó. Eu acredito eu também. muito que aquela pessoa que ela for atingida, se naquele momento ela ainda não conseguir processar aquela informação de amor que ela acabou de receber, você pode ter certeza que você plantou uma semente. Em algum Exatamente. momento ela vai lembrar de você, em algum momento ela vai lembrar daquilo que ela aprendeu. Então, assim, não jogue fora qualquer oportunidade que você tenha de doar um pouquinho de amor, por menor que seja. Maria, já deu, não sei nem como é que a gente ainda está aqui, Eu eles não também, eu não sei interromperam como uma live. acabaram a gente. Dani, que bom, foi tão gostoso, foi tão proveitoso. É o que a gente comentou antes, né, durante a semana conversando. Nossa, se isso impactar uma, duas pessoas, se essas pessoas levarem isso para a vida dela, começar a olhar para uma rampa, não vou parar aqui, porque aqui alguém vai precisar parar. Se alguém estiver no restaurante e puder puxar uma cadeira para que uma pessoa de muleta, um cadeirante, ele possa ter acesso àquilo. Se cada um olhar para o lado, se cada um puder não julgar, se cada um puder não machucar a outra pessoa, ela não faz ideia do bem que ela está fazendo. Um grande exemplo disso é a sua mãe. O que aquela moça disse aquele dia poderia ter mudado uma década da vida da tua mãe. Ou, de repente, para sempre. Então, isso é muito importante. O que a gente fala tem um peso muito grande.
Então, se é para abrir a boca e Exato. falar alguma coisa, fale coisas que É. edificam. Fale coisas boas. Se é aquele dia que você acordou com a pá virada, porque também ninguém é de ferro, se é aquele dia que você não tá bem, então, assim, fica quietinha, sabe? Fica na sua, procura não emanar aquilo que você está sentindo, porque Exato. isso impacta, isso faz muita diferença. Você não é responsável pela forma como o outro vai se sentir, mas você é responsável por aquilo que você fala. Então, Exatamente. cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma com a qual você age com as pessoas. Seja responsável emocionalmente pelo outro, Sim, tá? Não faça mal, não cause mal. exatamente. Tente sempre Exatamente. pensar no amor e no bem. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui. As minhas meninas Ai, todas vieram para cá hoje. Teve muita gente passando por aqui. Maria, eu adorei que você me ligou. Eu adorei que você teve essa ideia e lembrou de mim para falar sobre empatia. sim, E você não sim. tem Lembra que noção do teve um dia que tamanho. nós ficamos horas conversando lá no trabalho sobre uma cena que você ia fazer. Você vê que tudo tem um propósito. Eu acredito muito em Exato. propósito. Eu acredito que nada é em vão. E você lembrando de uma cena, e eu falei assim, Dani, uma mãe é capaz de qualquer coisa por um filho. Por um filho, uma mãe, ela faz qualquer coisa mesmo. E aquilo, você falou, nossa, eu não sou mãe, mas eu posso imaginar o quanto é pelo meu personagem. Então, teve esse propósito, teve um porquê nós estarmos aqui falando sobre esse assunto, você poder dividir a experiência da sua mãe, eu poder dividir a experiência do meu filho, pessoas participando, dividindo as suas experiências, as suas dificuldades, as suas dores, podendo falar também das suas superações, e é isso, que nós possamos, Trocar. através da nossa rede social, através do nosso trabalho, através de uma ida no shopping, que aonde nós formos, que nós possamos emanar o amor, né? Que a gente Amém. possa levar o amor, e estar sempre disponível para o próximo, sempre, sempre, em qualquer situação. Exatamente. E você, minha linda, que você continue emanando toda essa luz, essa coisa linda que você emana, viu? Amém. Você é Você muito também. especial, que mora no meu coração. Sua família, eu amo o Gabriel, eu amo o Orton, eu ainda não conheço os outros, mas eu vou conhecer na minha Mas vai próxima. conhecer, com certeza. Eles são Um maravilhosos. beijo para todo mundo. Muito obrigada, viu, meu amor? Eu vou deixar a Obrigada, live Dani. Eu que salva para você também agradeço. compartilhar. Tá bom. Fica com Deus. Gente, obrigado Amém. por terem participado. Foi muito importante. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Beijo. Tchau.